a gente vai para a resposta de hoje. Vamos responder à pergunta que é a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é essa aqui, olha. Profecia é previsão do futuro? Né? Profecia. E muitos têm feito isso. Você vai ver isso em todo canto. Né? Gente usando e interpretando profecias, que profecia está dizendo isso, profecia está falando aquilo, e que vai acontecer tal coisa. Profecia é previsão do futuro? Então, é só para a gente esclarecer. Bom, muita gente vai continuar se enganando com tudo isso aí, mas pelo menos a gente vai refletir um pouco melhor sobre este assunto. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Primeiro argumento. Profetai ou nabi, profetai é no grego, né? E nabi é... Profetai é no grego e nabi é no hebraico. Então, não tem o sentido, essas duas palavras, não tem sentido de previsão, mas de porta-voz. Porta-voz, declarador, alguém autorizado a proclamar o que entendeu da divindade para falar aos homens e mulheres de interesses da tal divindade. Entendeu? Então, eu sou um profeta, eu não sou alguém que fica prevendo o futuro, não. Eu sou, como profeta, eu sou aquela pessoa autorizada pela divindade para falar às pessoas sobre o que eu entendi de recado dele para aquelas pessoas. Isto é que é profeta. Profetizar. Tá? Profetizar não tem essa ideia de previsão. Amanhã vai chover. Fulano, você está profetizando? Não tem esse sentido. Isso aí é pejorativo. Isso aí tem sido usado de maneira pejorativa. Porque isso não é profetai, não é profetizar. Tá? Segundo, é o contrário, profetai, não é profetizar, é o contrário do sacerdote na prática religiosa. Enquanto o sacerdote, representa os adoradores, levando a Deus seus interesses e questões, o profeta é o que traz às pessoas o que Deus está querendo, seus interesses e questões. Então, o sacerdote, ele se apresenta a Deus, levando recados do povo. E o profeta, ele se apresenta ao povo, apresentando recados de Deus. Então, o profeta vai a Deus, o sacerdote vai a Deus, e o profeta vem de Deus. Tá? Terceiro, a cultura religiosa dos hebreus, né, distinguia o profeta do vidente. Distinguia essas duas funções. Embora havia profetas videntes, haviam profetas videntes e videntes profetas. Porém, são funções bem diferentes, pois o vidente era o que fazia previsões de futuros a curto, médio e longo prazos. O vidente, ele antevia, entendeu? Não era Deus, era ele que antevia as coisas. Esse era um vidente, não era profeta, era um vidente. Quarto, quando um profeta previa acontecimentos no futuro, ele não estava falando de si, de previsões suas, mas de recados de Deus que incluía o que poderia acontecer ou o que deveria acontecer no futuro do povo de Israel, reforçando que não era previsão sua, pessoal. Por isso, era só para pois isso era só para videntes. Então, quando o profeta dizia, olha Israel, vai acontecer isso, isso e isso, ele não estava dizendo, eu estou prevendo isso, não. Ele está dizendo, olha, Deus está mandando um recado para vocês, dizendo que vai acontecer isso, isso e isso.
Entendeu? Então não era uma previsão dele. O profeta não profetizava. O profeta apenas passava um recado ao povo. Quinto, um fator importante sobre profecias é o objetivo básico. Toda a profecia tinha um só objetivo: o arrependimento das pessoas e do povo em geral, entendendo que este arrependimento se tratava, segundo a teologia de cada época, né? Não a compreensão do estado pecaminoso que todas as pessoas se encontravam, mas de o povo se tornar cada vez mais religioso e dedicado a Deus e às suas leis e mandamentos. Então, qual era o grande objetivo de uma profecia? Qualquer profecia era levar o povo ao arrependimento. Se arrependam, porque vai acontecer isso e isso. Ou arrependam-se para que não aconteça isso e isso. Entendeu? Esse arrependimento aí não é no sentido, olha, vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, e se vocês não se arrependerem desse estado pecaminoso, vocês vão para o inferno. Não é esse o sentido. O sentido é, vocês não estão sendo dedicados, vocês não estão sendo religiosos adequadamente, vocês precisam ser mais dedicados a Deus, voltem-se para Deus, venham para os cultos, para a adoração, venham. A ideia é essa. O arrependimento aí é de que as pessoas se tornem novamente muito, extremamente religiosos. Não havia ainda uma visão, claro que o Espírito trabalhava, tá? O Espírito já atuava, o Espírito já convencia todo homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a compreensão da teologia daquele povo naquela época não entendia isso. Eles entendiam que vocês já são povo de Deus, mas agora precisam se dedicar a Ele, para que vocês não sejam comparadas com a mulher adúltera, com a mulher adúltera, né? Que é casada com Deus, mas fica em busca de atender a outras vontades, a outros gostos. Entendeu? Então é nesse sentido. Não é o mesmo arrependimento para o novo nascimento, mas é o arrependimento para serem mais dedicados, serem mais religiosos. Continuem sendo, né, essa coisa vaidosa, prepotente que vocês são, contanto que vocês sejam mais religiosos. A ideia é essa. Tá? Claro, não impedia o Espírito de fazer a obra dele. Tá? O que mais? Sexto argumento. Não havia, nem há, nenhum sentido aos propósitos de Deus informar sobre o futuro e seus acontecimentos. Não há nenhum interesse de Deus nesse sentido. Quando o recado específico era para os destinatários de cada texto escrito. Né? Quando o profeta falava, ele não falava para Israel de daqui a 10 anos, não. Falava para Israel da época, do momento, o que vocês estão vivendo. Da mesma forma como a carta aos Gálatas foi escrita a eles, os Gálatas, para a experiência deles. E o Espírito usa a carta aos Gálatas para nos alimentar espiritualmente ainda hoje. Assim também é o que Deus faz em todos os demais textos. Ele está falando ali para aquele momento, para aquela época. Não para o futuro, mas para aquela época. E agora o Espírito de Deus pega aquilo que foi escrito para aquela época e fala ao nosso coração. Sétimo, por causa da ideia, é interessante isso, viu? Por causa da ideia de profecias prevendo o futuro, é que teólogos cristãos americanos, lá nos Estados Unidos, usaram o texto bíblico para alimentar ódios contra países contrários aos interesses dos Estados Unidos. Que diabólicos! Vou repetir. Por causa da ideia de profecias prevendo o futuro, é que teólogos americanos, claro, havia também de outros países, aquele povo
que gosta de ficar ali bajulando os interesses americanos, né? Então, é que teólogos cristãos americanos usaram o texto, usaram mesmo, de maneira sem vergonha, o texto bíblico para alimentar ódios contra países contrários aos interesses dos Estados Unidos no mundo. E muito, usaram muito, né? Como, por exemplo, usaram textos bíblicos para prejudicar, para criar ódios contra a União Soviética, pessoas que Deus ama, como ama todas as pessoas, mas eles usaram a Bíblia para criar ódios contra a União Soviética. E, em resposta a isso, até hoje, existe muito ódio em relação aos russos. Cristãos usaram a Bíblia para isso. Contra os chineses, são a besta, são a besta, né? Criaram um monte de coisa nesse negócio. E outros países. Por exemplo, enquanto Saddam Hussein, lá do Iraque, enquanto Saddam Hussein e Gaddafi, da Líbia, atendiam aos interesses gananciosos e colonialistas americanos, eram tratados como ditadores amigos, totalmente aprovados pela Bíblia. Saddam Hussein era como se fosse o homem de Deus no Iraque, porque os teólogos americanos usavam a Bíblia para mostrar. Por quê? Porque Saddam Hussein dava de graça, ou quase de graça, o petróleo do povo do Iraque para beneficiar os interesses americanos. Gente, é coisa do cão, do diabo, isso. Então, enquanto Gaddafi e Saddam Hussein faziam isso, eram amigos, eram chamados amigos do cristianismo, totalmente aprovados pela Bíblia. Mas quando eles passaram a rejeitar serem explorados no petróleo dos seus países, então foram taxados, esses teólogos do diabo, né? Cristãos, né? Esses foram taxados como inimigos previstos na Bíblia. Nas profecias do Antigo Testamento, a ponto de nós, cristãos, até agradecermos a Deus. Teve isso. Agradecermos a Deus as atrocidades que eles sofreram por iniciativa e empenho dos Estados Unidos naqueles países. A gente agradeceu, Senhor, muito obrigado, porque Saddam Hussein foi maltratado daquele jeito pelo povo e agora está sendo julgado para ser morto. A gente agradecendo por causa daqueles malignos teólogos americanos que nos influenciaram, usando o negócio de profecia para o futuro, prevendo o futuro. Aquilo que aconteceu com Gaddafi, o povo atrás, e matando, e perseguindo, e dando paulada, e matando. E a gente agradece, Senhor, muito obrigado por essa bênção que está acontecendo na Líbia. Por causa de teólogos bandidos, diabólicos, que usam esse negócio de profecia prevendo o futuro. Não, está na profecia. Olha aqui, Saddam Hussein passou a ser chamado de Satã Hussein, por esses bandidos teólogos. Oitavo argumento. Profecias bíblicas são recados divinos para o arrependimento do povo, e para isto, só um futuro pode ser compreendido neles de algumas formas. Só um futuro. O fim dos dias. No Antigo Testamento, fim dos dias, o último dia, o dia do Senhor. Só esse era o que era previsto. Ou seja, mas não estava falando para quem estava no futuro, não. Estava falando para aqueles que estavam presentes naquela época. Olha, vai chegar o dia do Senhor. Se preparem, se arrependam. É para eles.
Não era para o futuro. Mesmo porque, né, o Mateus usou muito textos bíblicos para dizer que, apontando Jesus. Você pensa que mudou alguma coisa para os judeus? Pegaram da Bíblia mesmo, do texto bíblico, né? Para poder influenciar, olha, os judeus vão se converter ao saber que esse é aquele que está orientado lá no Antigo Testamento. Que nada. Proporcionalmente, os judeus são os que menos aceitam o cristianismo. Proporcionalmente, são os que menos creem em Jesus Cristo. Entendeu? Então, não era para o futuro, para poder usar, para provar que era Jesus, não. Porque não ia adiantar, não adianta nada. Na cabeça do hebreu, isso não funciona. Então, só um futuro, né, está ali naquele texto, que é o dia do Senhor. Tudo isto se cumpriu com a vinda de Jesus, incluindo nisto a dispensação do Espírito. O resto é especulação mal intencionada na maioria das vezes. Nono argumento. Há pessoas especialmente sustentadas de várias maneiras só para serem criativas no uso de profecias prevendo o futuro como uma das poderosas formas de manipular a crença das pessoas, promovendo a opinião pública para interesses políticos e principalmente econômicos, sempre favoráveis à ganância capitalista cristã. Tem gente que é bem pago, teólogos, esses teólogos que eu estou falando, bem pagos, só para serem criativos. Pegar um texto, juntar com outro, facilitar aqui, para poder enganar nós e a gente ficar crendo nesse negócio de profecias prevendo o futuro que seja favorável aos interesses da ganância, da grana, do lucro, do petróleo. Sempre. E, por último, o cristianismo critica muito, irresponsável e preconceituosamente o uso de horóscopo. Né? A gente critica muito, porque o horóscopo, não sei o quê, a gente fala muito mal, né, do horóscopo como verdade, enquanto aprova a mesma prática através dessas profecias de previsão de futuro. É a mesma coisa e traz o mesmo prejuízo. Mas como são os teólogos americanos que estão falando, aí a gente fica tirando o chapéu e, no mínimo, a gente fica sem coragem de dizer não, vocês são mentirosos, vocês são falsos profetas, vocês são enganadores, vocês são instrumento de malignidade na humanidade em nome do cristianismo. A gente fica com medo de falar isso para eles. E aí a gente vai ficando em silêncio e eles vão mentindo, criando situações para desenvolver ódios no coração da gente. Ódios. Aí a gente cria ódios contra determinadas nações. Por quê? Porque esses bandidos teólogos inventam história para fazer a gente ter ódio dessas pessoas. E a gente cai direitinho. Tá bom? Tudo isso é para a gente responder isso. Profecia é previsão do futuro? Né? Porque tá muito isso aí. E foi uma boa pergunta que nos chegou e que a gente está respondendo.